A cascavel deu um bote no A rosto da cascavel deu um ovelha. bote no rosto da O ovelha. veneno se espalhou rapidamente e a ovelha começou a inchar. A dor parecia insuportável e seus olhos, antes tranquilos, agora refletiam sofrimento. O tempo passava devagar e o que antes era uma criatura pacífica, agora parecia lutar contra algo muito maior do que ela mesma. A ovelha caminhava lentamente, suas pernas tremiam e aqueles que a observavam já pensavam que ela não aguentaria muito mais. A natureza pode ser cruel às vezes. A dor física que ela sentia era apenas uma parte de sua batalha, pois havia também o medo. O medo de que cada passo fosse o último. Os dias passaram e muitos já tinham perdido a esperança. Afinal, quem poderia sobreviver ao veneno de uma serpente tão traiçoeira? Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a cascavel, que atacou com tanta certeza de sua vitória, era o tipo de sangue que corria nas veias da ovelha. O soro antiofídico é frequentemente feito com sangue de ovelhas. O que parecia ser o fim era apenas o início de uma transformação. O corpo inchado começou a reagir de forma inesperada. O sangue puro e resistente começou a destruir o veneno, célula por célula. 2 dias se passaram, e onde antes havia dor e sofrimento, agora havia cura. A ovelha levantou-se, seus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com força. Ela caminhava novamente, firme e sem medo. A serpente, tão cheia de maldade, não tinha poder algum sobre aquela ovelha. Calma. Vamos tentar explicar essa historinha aqui. Tá até bonitinho, empolgante. No final das contas ela vai sobreviver e pá. O soro antiofídico é feito de sangue de ovelha? Sim, também. Vamos por partes para a gente tentar entender como é que é feito o soro antiofídico. Geralmente a gente utiliza cavalo. Por que cavalo? Porque cavalo ele tem uma quantidade de sangue muito maior e é de fácil manejo. Então, o que a gente faz? A gente pega a peçonha de uma serpente e injeta microdoses no cavalo. E aí o que acontece? Quando você injeta microdoses de peçonha de serpente, você está injetando ali, são substâncias que são proteína, tá? Então, a peçonha são enzimas, proteínas, etc. E aí o que acontece é que quando você injeta num cavalo, ali, o organismo do cavalo, o sistema imunológico do cavalo, entende que é um corpo estranho, e aí esse corpo estranho a gente chama de antígeno. Tendo o antígeno, o cavalo vai produzir um anticorpo. Nota, isso não é célula, ele vai produzir um anticorpo. E aí o que acontece? Depois de um tempo, meses ali, tomando uma picadinha todo dia, bem pequenininha, bem pouquinha, ele começa a produzir uma quantidade muito grande de anticorpo. Aí depois a gente tira o sangue do cavalo, separa o que é o anticorpo do cavalo e esse que a gente vai fazer o soro. Pode fazer com ovelha? Pode. Existe lá um pessoal na Inglaterra que faz com ovelha e tal, mas a quantidade é menor. Eles dizem ser um sangue mais purificado, mas isso é mentira, tá? O Butantan faz um soro melhor. Essa é a grande verdade. O Brasil é o melhor na produção de soro. E não adianta discutir, cara. Nós somos os melhores. E é feito com o do cavalo. Agora, do tipo assim, naquela história ali, uma cascavel mordeu uma ovelha no qual era utilizada como experimento científico, ou seja, todo dia ela tomava uma pequena dose. Ela não ia ficar dias para se recuperar. Ela já se recuperaria muito facilmente porque ela tem os anticorpos no nível alto, entende? Então assim, do tipo, a cascavel morderia ela e ela já de boa iria superar isso. Não daria para ela ficar dias sofrendo com a peçonha, porque aí dias sofrendo com a peçonha, ela poderia ter sequelas, tá bom? Sequelas graves que depois não se recuperaria. Então assim, as nossas cascavéis aqui, por exemplo, tem peçonhas mais do tipo neurotóxica, mas as cascavéis lá da América do Norte, você tem algumas outras, você tem peçonhas que podem degradar o tecido, etc. Então ela poderia ter alguma sequela ou algo parecido. Eu quero lembrar também que o veneno não é célula, tá bom? O veneno, como eu disse, são enzimas. Cara, engraçado isso, porque quando você pega víboras, são basicamente proteases. É como se você pegasse suas enzimas digestórias e injetasse em alguém. Muito legal isso, né? Pois é. Mas aí aqui a gente já aproveita o conto para aumentar um ponto e também explicar como é que é feito o soro antiofídico. A gente injeta no cavalo, depois de um tempo que o cavalo produz muito anticorpo, a gente separa o sangue do cavalo, separa o anticorpo do cavalo e aí sim aquele anticorpo é o soro antiofídico. Legal, né?